Meu nome é Gilson Camargo Júnior e irei falar sobre a diferenciação conceitual entre limpeza e desinfecção dentro do contexto da biossegurança odontológica. Em ambientes de saúde, especialmente na odontologia, o controle de micro-organismos é essencial para prevenir transmissão cruzada e garantir segurança para pacientes e profissionais. Nesse processo, os termos de limpeza e desinfecção são frequentemente confundidos, porém representam etapas diferentes e complementares. A limpeza corresponde à remoção mecânica de sujidades e matéria orgânica, como sangue, saliva e biofilme microbiano, presentes em superfícies e instrumentais. Pode ser realizada manualmente ou por equipamentos automatizados, utilizando água, detergente e ação física. É importante ressaltar que a limpeza reduz a carga microbiana, mas não tem finalidade de destruir micro-organismos. A desinfecção é a etapa subjacente à limpeza e tem finalidade química. Ela consiste na eliminação ou inativação de micro-organismos patogênicos em superfícies inanimadas por meio de agentes químicos como álcool 70, hipoclorito de sódio e quaternários de amônio. Diferente da esterilização, a desinfecção não remove totalmente os esporos bacterianos. A principal diferença entre os processos está no objetivo. A limpeza remove a sujeira e reduz a carga microbiana, enquanto a desinfecção inativa micro-organismos patogênicos. Um ponto crítico é que a desinfecção só é eficaz se for precedida pela limpeza, pois resíduos orgânicos diminuem o efeito dos desinfectantes. Porém, pular a etapa da limpeza reduz significativamente a segurança microbiológica do ambiente clínico. Na rotina clínica odontológica, as superfícies críticas como equipo, seringa tríplice, refletor e cadeira devem sempre passar primeiro pela limpeza e logo depois pela desinfecção. Essa sequência garante a redução do risco biológico, prevenção de contaminação indireta, proteção da equipe e dos pacientes. Em resumo, limpeza e desinfecção não são sinônimos, mas processos complementares que sustentam a biossegurança e odontologia. A aplicação correta de cada etapa contribui para uma prática clínica ética, responsável e segura. Obrigado pela atenção. Olá, eu sou Pedro de Rezende Damas Cardoso, RA 5143639. E agora nós vamos trabalhar a classificação de áreas e superfícies. Assim como a classificação no sistema de Spalding, que divide itens conforme o risco de transmitir infecções, seria crítico, semicrítico e não crítico, nós também seguimos a mesma lógica para dividir áreas no nosso consultório. São as áreas críticas, semicríticas e não críticas. Primeiramente, nós temos as áreas críticas, onde há maior risco de contato com sangue, saliva e aerosóis. Esses ambientes são, por exemplo, a sala clínica, sala de cirurgia, radiologia, esterilização. Esses ambientes precisam ter as superfícies lisas, laváveis e serem desinfectados entre atendimentos. Depois existem as áreas semicríticas, que têm um risco moderado. São áreas de apoio como laboratório de prótese, sala de preparo de materiais, armazenamento. Aqui, a limpeza é periódica e o fluxo de pessoas deve ser controlado. Por fim, nós temos também as áreas não críticas, que são os ambientes de baixo risco de contaminação, como, por exemplo, a recepção, a sala de espera, corredores e áreas administrativas. Nesses locais, a limpeza pode ser diária, porém, a desinfecção só é necessária em caso de derramamento de contaminantes ou contaminação de algum outro tipo, ou em situações especiais, como, por exemplo, na pandemia do vírus Covid-19. A classificação de superfícies também segue a mesma lógica. Essa mesma classificação se aplica às superfícies que recebem toque frequente ou aerosóis e exigem desinfecção constante ou barreiras. Superfícies menos expostas, como pisos e portas, seguem a limpeza rotineira. Essa classificação ajuda a definir qual protocolo utilizar, como, por exemplo, as áreas críticas, limpeza e desinfecção rigorosa, semicríticas, limpeza regular, e não críticas, limpeza diária com desinfecção apenas em situações especiais. Classificar corretamente reduz o risco de infecção, melhora o fluxo da clínica e garante a segurança para os pacientes e para os profissionais. E é isso. Essa é a visão geral da classificação de áreas e superfícies. Obrigado.
Olá, meu nome é Kiara Borém, meu RA é 5165138 e eu fiquei responsável por falar sobre a limpeza e a desinfecção de superfícies clínicas. Então, hoje eu vou falar sobre um tema que é essencial na biossegurança e na prática odontológica. A limpeza e a desinfecção de superfícies clínicas, conforme as orientações do manual da Anvisa. Bom, o que esse manual traz para a gente? Ele traz diretrizes fundamentais para a prevenção e para a prevenção de infecções cruzadas no ambiente odontológico, porque constantemente a gente está exposto ali a saliva, contaminação por saliva, contaminação por sangue, aerosóis, instrumentais rotatórios que acabam, dispersando micro-organismos pelo ar e pelas superfícies. Então, esse manual, ele destaca que a seringa tríplice, as bancadas, a cadeira odontológica, o refletor, as bancadas, acho que eu já falei bancada, mas enfim, que todas as superfícies, devem ser desinfectadas a cada atendimento, para reduzir o risco de contaminação indireta. Então, a Anvisa, ela propõe um passo a passo prático e padronizado, que seria remover as sujidades com um papel descartável, realizar uma limpeza com um detergente neutro ou enzimático, quando houver alguma matéria orgânica, aplicar o desinfetante logo após, registrado na Anvisa, respeitando ali o tempo de contato indicado pelo fabricante. Depois disso, secar e preparar a área para o próximo atendimento. Entre os desinfetantes mais utilizados, destaca-se o álcool 70%, que geralmente a gente utiliza para limpar superfícies que já estão limpas entre aspas, como as cadeiras odontológicas e os refletores, superfícies menos sujas, digamos assim. No caso, aquelas superfícies muito sujas, com sangue, matéria orgânica, não é indicado, porque são superfícies muito contaminadas. Nós temos também outros produtos que são recomendados, como o hipoclorito de sódio, 0,5%, que é eficaz contra vírus e bactérias em superfícies contaminadas. O peróxido de hidrogênio, que apresenta uma boa ação microbicida e menor impacto nos materiais. Esse manual também classifica as superfícies em críticas, semicríticas e não críticas, o que ajuda a definir ali o tipo de limpeza e desinfecção que vai ser realizada em cada área. Então, assim, a gente conclui que a limpeza e desinfecção das superfícies clínicas são etapas fundamentais da biossegurança para o paciente e para o dentista, e para a equipe, no caso, como um todo. Nisso, o manual da Anvisa reforça práticas simples e extremamente eficazes, que devem ser seguidas com atenção em cada atendimento. Mais que obrigação é a desinfecção, porque é um ato de responsabilidade com o paciente, e com a equipe também, para ter um atendimento seguro e de qualidade. Olá, meu nome é Gustavo Henrique Garcia Amaral, RA 517-4244, e hoje eu vou explicar sobre o protocolo de utilização de barreiras mecânicas na odontologia. As barreiras mecânicas fazem parte das medidas essenciais de biossegurança no consultório odontológico. Elas são proteções físicas descartáveis que recobrem superfícies, instrumentos e todos os equipamentos que podem ser contaminados durante o atendimento. O objetivo principal é reduzir a exposição a micro-organismos presentes em aerossóis, saliva e sangue, que são produzidos em praticamente todos os procedimentos clínicos. Segundo as recomendações da Anvisa, as barreiras devem ser utilizadas especialmente em locais de difícil higienização ou que são tocados com grande frequência. Esses itens precisam ser colocados antes do atendimento, devem permanecer durante todo o procedimento e devem ser descartados imediatamente após o uso, sem reutilização.
Essa troca entre pacientes faz parte dos padrões internacionais de prevenção de contaminação cruzada. O CDC também reforça que as barreiras são fundamentais quando o equipamento não pode receber desinfecção líquida, repetida ou quando existe risco de dano ao aparelho. Por isso, comandos da cadeira, botões, mangueiras e superfícies eletrônicas são exemplos típicos que exigem essas proteções. Os principais tipos de barreiras mecânicas incluem o filme plástico descartável, usado em botões, painéis, seringas tríplices, mangueiras, suportes e bandejas no refletor. Ele é muito utilizado porque essas áreas recebem toque constante e têm risco elevado de contaminação indireta. Além dele, existem as capas plásticas descartáveis, aplicadas em itens como o encosto da cabeça de cadeira, ponteiras de fotopolimerizador, refletor e aparelhos de raio-x portátil. Como muitos desses equipamentos têm superfícies irregulares ou componentes eletrônicos, o uso de capas garante proteção e eficácia sem danificar o aparelho. Também fazem parte do protocolo os protetores descartáveis de seringas, pontas de sucção e mangueiras, já que essas áreas ficam diretamente expostas a aerossóis. Por fim, campos descartáveis e papel grau cirúrgico podem ser usados para recobrir bandejas e superfícies auxiliares, evitando a contaminação cruzada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Darlan Silva Santos, RA 567195. Estou aqui para falar sobre as linhas de água, do consultório, como a seringa tríplice, ultrassom e outras áreas também, em que o biofilme se estagna. Bom, as linhas de água são contaminadas, pelo biofilme por conta da estreita tubulação, onde os micro-organismos se aderem àquela superfície dura, não descamativa dos canos e podem gerar uma contaminação cruzada, onde as bactérias do biofilme podem se soltar, e ir para o paciente, causando um risco, durante procedimentos como cirurgias. A tubulação é estreita, mas o fluxo intermitente é um ambiente ideal para a formação do biofilme, onde as bactérias se estagnam, e começa a sua proliferação e crescimento da matriz extracelular. E com o crescimento dessa matriz, protetora dificulta a ação dos desinfetantes, em que cada vez que vão crescendo mais, podem se soltar, contaminando toda a linha de água e também a cavidade oral do paciente, assim impactando diretamente a biossegurança dentro do consultório. A manutenção dos equipamentos é muito simples. Primeiramente, fazer a purga, na seringa tríplice, entre 20 a 30 segundos, removendo a água estagnada. Entre pacientes, ativar o jato de ar e água, por 5 segundos. Fazer a desinfecção semanal, com produtos aprovados. Fazer a esterilização das pontas metálicas, assim reduzindo os riscos de aerosol contaminado. Ultrassom, utilizar águas filtradas ou destiladas. Flushing antes e depois do uso. Utilizar produtos desinfetantes, recomendados pelo fabricante, a limpeza de conexões e mangueiras e também a limpeza do filtro e a troca quando necessário. As caixas d'água devem ser feitas uma limpeza a cada 6 meses, utilizar filtros bacteriológicos, também evitar estagnação de água por longos períodos, e testes periódicos, para a qualidade da água. Nós concluímos que o biofilme ele é inevitável, porém ele pode ser controlado assim, com uma boa higienização, periodicamente dos materiais e as redes de água, assim também evitando uma infecção cruzada, protegendo assim o paciente e os profissionais de saúde. Olá, eu sou o Sandoval, meu RA 516-5894. Hoje eu vou falar para vocês como é que funciona a manutenção do sistema de sucção. Então, como todos saibam, é fundamental usar aparelhos sugadores durante procedimentos odontológicos e é fundamental fazer a troca de paciente para paciente para evitar infecções cruzadas, porque além de saliva, sangue, biofilme, tudo passa pelos sugadores, por isso também é fundamental.
E por conta que também a biossegurança entra nesse fator, né? Evitando contaminação cruzada e tudo mais. Aí uma coisa que é muito importante, que nem todo profissional leva em consideração, é que também é necessário trocar a tubulação do sugador, por conta que lá acumula biofilme, sangue também não é muito agradável. É bom fazer uma troca de mês em meses, ou de alguns pacientes, por alguns pacientes. Se essa troca não for feita, gera infecções, não geram infecções, mas geram causas de infecções cruzadas, acúmulo de biofilme nas mangueiras e tudo mais. A regulamentação fala que para fazer essa limpeza é necessário com água corrente após cada atendimento, evitando que a saliva e sangue sequem dentro das tubulações. Segundo, utilizar detergente enzimático, que é capaz de quebrar resíduos orgânicos mais complexos. E terceiro, fazer a desinfecção diária com produtos compatíveis, evitando substâncias corrosivas como hipoclorito concentrado. E quarto, fazer a troca periódica de filtros, copos separados e mangueiras. E quinto, que é fundamental, manter a manutenção com um profissional técnico, né? E concluímos que no sistema de sucção é uma obra atual, prática e extremamente relevante para os estudantes e profissionais da odontologia. A manutenção correta desse sistema é essencial para garantir segurança, eficiência e qualidade do atendimento odontológico. Bom dia, eu sou Vinícius Humberto Moreira Borges, RA 5166596. Hoje vou falar sobre manutenção preventiva de equipamentos críticos na odontologia. A manutenção preventiva dos equipamentos críticos é essencial para garantir a segurança, a eficiência e a continuidade dos atendimentos odontológicos. Equipamentos como autoclave, compressor, cadeira odontológica e a unidade auxiliar são fundamentais para garantir o bom funcionamento da clínica. Sua falha pode comprometer a biossegurança, gerar riscos ocupacionais e interromper o atendimento ao paciente. Sobre a caracterização dos equipamentos críticos, a autoclave é responsável pela esterilização do instrumental. O compressor fornece o ar comprimido, limpo e seco. A cadeira odontológica possui sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos que garantem ergonomia, segurança para o paciente e para o profissional. E a unidade auxiliar, que é o equipo, inclui as mangueiras, seringa tríplice, sugador e o sistema de água. Portanto, qualquer risco na falta de manutenção resulta nas falhas de esterilização, no caso da autoclave, na contaminação do ar comprimido pelo compressor, acidentes com travamentos, no caso da cadeira, contaminação da água e aerosóis, no caso do equipo, e a interrupção do atendimento. A manutenção dos equipamentos deve ser feita diariamente, mensalmente e anualmente, incluindo desde limpezas, testes, inspeções, ajustes, até revisões completas. Sobre o plano de manutenção no consultório, a Anvisa estabelece diretrizes específicas para o funcionamento de equipamentos em serviços de saúde, incluindo a necessidade de rotinas de manutenção preventiva. Cada consultório deve possuir um plano de manutenção preventiva, com registros de inspeções, substituições de peças, testes do autoclave, responsáveis técnicos, datas de revisões, etc. A manutenção preventiva deve seguir todas essas normas, evitando qualquer complicação legal. Além disso, é necessário destacar a importância da educação continuada, uma vez que boa parte das falhas ocorre por uso inadequado. Por isso, a equipe deve ser treinada para identificar sinais de desgaste, operar corretamente os equipamentos e registrar procedimentos de manutenção. A educação continuada favorece a prevenção de acidentes e prolonga a vida útil dos equipamentos. Concluindo, a manutenção preventiva de equipamentos críticos exige organização, consciência técnica e responsabilidade profissional. Os riscos associados às falhas na autoclave, compressor, cadeira e equipo ultrapassam os problemas técnicos, podendo envolver danos microbiológicos, físicos, econômicos e ambientais. O dentista, ao manter equipamentos em pleno funcionamento, garante atendimento seguro, eficaz e livre de riscos evitáveis. Tanto, compreender a importância da manutenção preventiva significa reconhecer seu papel na clínica moderna, no controle de infecções, na ergonomia, na segurança do paciente e no compromisso ético com a sociedade.
Olá, meu nome é Yuri Ribeiro, comandante Menezes, do RA 5165440, e vou falar um pouquinho sobre a qualidade do ar e a limpeza do ar-condicionado. A biossegurança em consultórios odontológicos envolve um conjunto de práticas destinadas a prevenir riscos biológicos, químicos e físicos que possam comprometer a saúde de pacientes e profissionais. Dentro desse contexto, a qualidade do ar e os protocolos de limpeza da manutenção do ar-condicionado desempenham um papel fundamental, uma vez que o ambiente clínico está constantemente exposto a aerosóis, gotículas e partículas em suspensões geradas em procedimentos odontológicos. Garantir o ar interno adequado não é apenas uma medida de conforto, mas um quesito essencial para a segurança sanitária. Durante atendimentos odontológicos, instrumentos como turbinas, ultrassons e sprays tríplices liberam microgotas e aerosóis que podem conter micro-organismos patogênicos. Esses contaminantes podem permanecer no ar por longos períodos, aumentando o risco de transmissão cruzada. Assim, a adoção de protocolos rigorosos de ventilação, filtragem e manutenção do ar-condicionado é imprescindível para reduzir a carga microbiana do ambiente. O sistema de climatização, quando mal higienizado, pode se tornar um reservatório de fungos, bactérias e vírus, responsável por infecções respiratórias. Além disso, poeira, umidade e matéria orgânica acumulada nos filtros e dutos favorecem a profilização microbiana. Portanto, a limpeza regular do ar-condicionado é obrigatória e deve seguir normas técnicas, como a Resolução RE número 99/2003 da Anvisa, que estabelece padrões de qualidade do ar em ambientes climatizados, de uso público e coletivo. Entre os principais protocolos, destaca-se a troca periódica dos filtros, que deve ser realizada de acordo com a recomendação do fabricante, geralmente a cada 30 a 90 dias. Consultórios odontológicos devem preferencialmente utilizar sistema com filtro, capaz de reter partículas de até 3 micrômetros, aumentando significativamente a eficiência da purificação do ar. A higienização interna do aparelho, incluindo serpentinas, bandejas de drenagens e turbina, deve recorrer ao menos semestralmente, com o uso de produtos aprovados pela vigilância sanitária e aplicados por profissionais habilitados. Além da limpeza física do aparelho, é importante manter uma ventilação adequada no consultório. Sempre que possível, janelas devem ser abertas entre os atendimentos e exaustores podem ser instalados para favorecer a renovação do ar. Em ambientes sem ventilação natural, sistemas de renovação mecânica são recomendados para garantir a troca mínima de ar por hora, reduzindo concentrações de aerosóis contaminados. Outro aspecto essencial é o monitoramento da umidade relativa do ar, que deve permanecer entre 40% e 60%, evitando tanto o ressecamento excessivo, que facilita a suspensão de partículas, quanto a umidade elevada, que favorece o crescimento fúngico. Medições periódicas de CO2 também auxiliam na avaliação da qualidade do ar, uma vez que níveis elevados indicam a ventilação insuficiente. A equipe odontológica deve ser orientada quanto ao uso correto dos equipamentos de climatização, incluindo não obstrução das entradas e saídas de ar, e a necessidade de desligar o aparelho durante a limpeza do consultório, para evitar a dispersão de poeira e aerosóis. Além disso, os registros de manutenção devem ser mantidos e disponibilizados para inspeções sanitárias. A manutenção de qualidade do ar e os protocolos de limpeza do ar-condicionado são pilares fundamentais da biossegurança em consultórios odontológicos. Eles contribuem não apenas para a prevenção de contaminações e infecções respiratórias, mas também para a construção de um ambiente clínico mais seguro, confortável e sem conformidades com as normas sanitárias vigentes. Muito obrigado. Oi, eu sou a Carolina Balduino de Jesus, do RA 5165680, e eu vou explicar sobre a importância dos protocolos operacionais padrão no consultório odontológico. Os protocolos são documentos que mostram como devem ser feitos passo a passo os procedimentos. Eles garantem que todos seguem a mesma rotina, evitando erros e diminuindo o risco de contaminação. Isso é exigido pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e é recomendado pela CDC.
Na prática, esse protocolo inclui rotinas de limpeza, esterilização de instrumentais, descarte de resíduos, uso de EPIs e manutenções de equipamentos. Por exemplo, a Anvisa, em superfícies críticas, como cadeiras odontológicas e equipos, sejam desinfetados em cada atendimento. Já os processamentos dos instrumentais precisam ser seguidas etapas bem definidas, com registro de todos os ciclos de autoclave, garantindo rastreabilidade e a segurança para o paciente, que é o mais importante. Outra parte fundamental do protocolo são os descartes de resíduos. E o que seria esse descarte? É separar e armazenar os perfurocortantes, infectantes e resíduos comuns. Sem essa padronização, aumentam riscos ambientais e ocupacionais. Além dos protocolos escritos, o consultório precisa manter registros. O que seriam esses registros? Planilhas de limpeza, controle de esterilização, validade dos materiais, checklist de aberturas e fechamentos e comprovantes de treinamento da equipe. Esses registros são importantes e obrigatórios para mostrar e servir como prova que estão seguindo direitinho os protocolos. Por fim, devem ser revisados regularmente e toda a equipe precisa ser treinada, porque a biossegurança depende da rotina, disciplina e atualização constante. A padronização dos protocolos não é só uma exigência legal. Ela é o que garante um atendimento seguro, eficaz e com menor risco, quanto para os pacientes e para os profissionais.